Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados, sintam-se todos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje vamos falar do chamado. O chamado é algo muito importante na vida de um cristão. Deus nos chama desde o ventre da nossa mãe. Deus tem colocado o chamado em cada um de nós. Não existe ninguém neste mundo que não tem chamado. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Agora, o chamado tem suas características, não é? E nós somos chamados para diferentes áreas, não é? Existe quem é apóstolo, existe quem é profeta, existe quem é evangelista, existe quem é pastor, existe quem é mestre, existe aquele que foi chamado para o ministério de socorro, o ministério levítico, ou melhor, o ministério de louvor. Existe aquele que foi chamado para o ministério de cura, o ministério da fé. Existem muitos chamados, não é? Muitos chamados. E todos nós somos chamados de diferentes maneiras, não é? Não somos chamados do mesmo modo, somos chamados de diferentes maneiras. Eu costumo dizer que Deus não está no piloto automático. Se Deus chamou a mim de uma maneira, e vai chamar a ti da mesma maneira que Deus usou para chamar a mim. Ou se Deus chamou Abraão daquela maneira, Deus vai usar o mesmo modo para chamar Davi. Não, se tu fores a prestar atenção, tu vais descobrir que do jeito como Deus chamou Abraão foi diferente de como chamou Davi. Então Deus não está no piloto automático. Então não tenta se comparar com uma outra pessoa, porque Deus não nos chama de igual modo, mas Deus nos chama de maneiras diferentes, não é? Há um destino de Deus dentro do seu sofrimento. Há uma voz de Deus falando contigo dentro do seu sofrimento. Existem pessoas que sofrem, não é? Pessoas que sofrem na vida, pessoas que elas lamentam por aquilo que elas estão atravessando na vida. Elas lamentam por aquilo que elas estão passando na vida. Elas começam a se chamar de pessoas miseráveis. Elas começam a chamar-se de pessoas sem sorte. Não se chama pessoa sem sorte. Não se chama pessoa miserável. Começa a prestar atenção. Dentro deste sofrimento existe uma voz de Deus falando contigo. Dentro deste sofrimento há uma voz de Deus que está falando contigo. Há um propósito de Deus. Existem lugares em que você pode chegar, lugares em que você pode ir sem querer, ambientes em que você pode frequentar sem querer. Às vezes Deus permite que as portas, algumas portas na sua vida se abrem, não é? Algumas portas abrem-se na sua vida, mas que não são para você permanecer lá. Deus permitiu que uma porta X abra-se na sua vida, mas não para você permanecer na porta que Deus permitiu que fosse aberta na tua vida. Deus usa esses meios para te fazer conhecer o teu destino. Deus usa essas portas, Deus usa deste sofrimento, Deus usa deste deserto para poder fazer-te conhecer o seu destino, conhecer o seu destino e saber qual tua missão, qual o propósito de Deus na tua vida neste mundo, qual o propósito de Deus na tua vida neste mundo. Ao invés de você estar lamentando aquilo que você está atravessando, ao invés de você estar a chorar aquilo que você está passando neste momento, é doloroso sim, é triste sim, mas busca conhecer qual vontade de Deus por detrás deste sofrimento. Busca entender qual é o propósito de Deus por detrás deste sofrimento. Porque Deus nos chama de diferentes maneiras. Eu encontro Paulo a dizer que na tribulação, ou a tribulação produz a fé, ou a tribulação produz a alegria, não é? Paulo não diz que a alegria produz a alegria, não, diz a tribulação produz alegria, porque dentro da tribulação se conhece o verdadeiro líder, dentro da tribulação se conhece o verdadeiro pastor, dentro da tribulação se conhece o verdadeiro profeta, dentro da tribulação
que se conhece o verdadeiro apóstolo. Então, ao invés de você estar a lamentar pelo que você está a passar, procure entender qual é o propósito de Deus dentro disso, não é? Esse sofrimento não é o fim. Você pode pensar que é o teu fim, já chegou o teu fim, não é? Você tem que partir desta terra, não é? Para os céus, ou partir desta terra morrendo. Neste caso, não é o fim. Deus não te coloca dentro deste deserto para te matar. Em nenhum momento Deus coloca os seus servos ou o seu homem no deserto, ou o seu filho no deserto para poder matá-lo lá. Não. Deus coloca todo o ministro dentro do deserto. Deus coloca todo o ministro no deserto para poder tratar. Se Deus te coloca dentro do deserto, é porque Deus quer cuidar de ti no deserto. Se Deus te coloca dentro do deserto, é porque Deus quer despertar o seu ministério no deserto. Se Deus te coloca dentro do deserto, é porque é lá onde Deus quer tratar de ti. É lá onde Deus quer te tratar. É lá Deus quer te amadurecer. Para você sair do deserto um grande apóstolo. Para você sair do deserto um grande evangelista. Para você sair do deserto um grande profeta. Para você sair do deserto um grande pastor. Para você sair do deserto um grande mestre. Você sai do deserto um grande operador de milagres. Toda pessoa que entra na escola do sofrimento, Deus tira esta pessoa daquela escola, grande líder, grande ministro de Deus, grande servo de Deus, grande obreiro de Deus. Ninguém entra na escola do sofrimento e sai pelo seu próprio método. Toda pessoa que entra na escola do sofrimento, esta pessoa sai pelo método de Deus, sai pela vontade de Deus. A Bíblia diz assim no livro de Deuteronômios, não é? Livro de Deuteronômio, capítulo 8, não é? Deuteronômio, capítulo 8. É isso? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto e estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, Deus te coloca dentro do deserto para te humilhar. Deus te coloca dentro do deserto para te preparar. Deus te coloca no deserto para te fortalecer, para fazer de ti um grande servo dele, para fazer de ti um grande ministro dele, para fazer de ti um grande obreiro dele. Porque o evangelho é algo que pertence a Deus. O evangelho pertence a Deus. O evangelho não pertence a um homem, mas pertence a Deus. Agora, nós somos pregadores do evangelho. Não temos como pregar o evangelho, ou não há como você pregar o evangelho se o próprio dono do evangelho não permitir que você pregue o evangelho. Para que tu possas pregar o evangelho, o próprio dono do evangelho deve permitir. Agora, a permissão que Deus dá de você pregar o evangelho não vai ser do jeito como você quer, vai ser do jeito dele. Deus não nos trata de igual modo. Deus não nos trata da maneira como nós queremos, mas Deus nos trata do jeito como Ele quer. A palavra de Deus diz assim, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os planos de Deus não são os nossos planos. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Então Deus não nos trata do jeito como nós queremos. Se Deus te chamou por profeta, Deus vai te tratar no deserto por profeta. O tratamento que você terá no deserto vai ser o tratamento do profeta. Se Deus te chamou por apóstolo, o tratamento que você terá no deserto será o tratamento do apóstolo. Porque dentro daquele deserto você será humilhado por Deus. Por que Deus nos humilha? É porque Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Preste atenção. Saiba que Deus, né? Deus não procura vasos de ouro. Deus não procura vasos de ouro ou de prata. Deus não procura homens mimados.
Deus não procura homens mimados para o seu evangelho. Deus não procura filho de papá ou filho de mamã para o seu evangelho. Deus não procura homens ricos, homens cheios de dinheiro, homens gananciosos para o seu evangelho. Deus não procura vasos de ouro ou de prata para o seu evangelho. Deus não procura homens destacados para o seu evangelho. Mas Deus procura homens submissos. Deus procura homens submissos. Deus procura vasos submissos, vasos rendidos, para encher do seu espírito. Então é dentro do evangelho, aliás, é dentro do deserto, onde você irá se render. Você entra no deserto com conhecimento humano. Você entra no deserto com sabedoria humana. Você entra no deserto com sabedoria do mundo. Você entra no deserto com sabedoria humana. Você entra no deserto com sua esperteza. Mas quando você está dentro do deserto, Deus começa a tratar contigo. Você começa a usar de sua esperteza, e a sua esperteza não funciona. Você começa a usar de sua sabedoria humana, sua sabedoria do mundo, e a sabedoria do mundo não funciona. Você começa a usar da sua inteligência humana, e a sua inteligência humana não funciona. E quanto mais você continua usando da sua inteligência humana, quando você continua usando da sua sabedoria humana, você mais intensifica o seu deserto, você mais intensifica o tempo dentro do deserto, até o ponto de você se render, porque Deus procura vasos rendidos, Deus procura vasos submissos, Deus não procura vasos orgulhosos, Deus não procura vasos destacáveis, Deus não procura pessoas que se destacam entre outras pessoas. Deus não procura pessoas que falam bem. Deus não procura pessoas que conhecem a língua portuguesa, a língua inglesa. Deus não procura pessoas que falam a gramática de cada língua. Deus procura vasos submissos. Deus procura vasos rendidos para Ele encher do seu espírito. Deus procura vasos submissos. Deus procura homens rendidos. Então, quando você se rende no deserto, é aí que Deus começa a encher você do seu espírito. Quando você se rende, está dentro da escola do sofrimento, tentou de todas as maneiras, da sua inteligência humana, para você poder sair daquele sofrimento, para poder sair daquele deserto, mas não conseguiu. Então você começa a buscar Deus, você começa a usar o método de Deus, você começa a clamar o seu próprio Deus, você começa a honrar Deus. Enquanto você começa a buscar Deus, quando você começa a clamar Deus, então Deus começa a te encher do seu espírito, porque Deus te coloca no deserto para te humilhar e para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus te humilha, Deus te deixa passar fome. Deus te humilha, Deus te deixa passar fome para ver o que está dentro do seu coração, para ver se você guardará os seus mandamentos ou não. Deus não te coloca no sofrimento em vão. Você não está sofrendo em vão. Tudo o que você está vendo acontecendo na sua vida tem um propósito de Deus. Mas você só irá descobrir o propósito de Deus quando você usa os métodos de Deus, métodos divinos, métodos espirituais. Quando você clama o próprio Deus que te colocou no deserto. Se você busca o próprio Deus que te colocou no deserto, então Ele começará a te esclarecer. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes verdadeiramente. Quando
estás dentro do deserto, ao entrares na escola de sofrimento, não há nada que você sabe aí. Você está dentro do sofrimento, mas você nem sabe porque sofre. Você está dentro do deserto, mas você nem sabe porque está dentro do deserto. E para que tu saibas porque está dentro do deserto, há uma necessidade de você clamar a Deus. Há uma necessidade de você buscar a Deus. E quando você busca a Deus, então Deus começa a destruir. O que Deus te fala? Deus te diz: eu te separei por profeta, eu te separei por evangelista, eu te separei por apóstolo, eu te separei por pastor, eu te separei por mestre, eu te separei para servir socorros, eu te chamei no ministério de socorros, eu te chamei no ministério de cura, eu te chamei no ministério da fé, eu te chamei no ministério da sabedoria. Deus começa a te revelar coisas que tu não sabes dentro do deserto, e é o próprio Deus a te tirar do deserto segundo o método dele. Ninguém sai do deserto pelo seu próprio método. Toda pessoa que sai do deserto sai pela ajuda de Deus. Quando esta pessoa já está bem cozida, quando esta pessoa já está amadurecida, quando esta pessoa já está preparada, esta pessoa foi humilhada, e quando já sai do deserto, e quando sai do deserto, sai para servir. Você entra no deserto vazio, você entra no deserto sem o Espírito de Deus, você entra no deserto sem conhecer o próprio Deus. Agora, quando você entra no deserto, você não sabe nada, de acordo com o processo que você irá passar no deserto, de acordo como você irá agir no deserto, irá determinar o quanto o seu deserto vai durar. Então Deus te tira do deserto. Quando você está amadurecido, não veja o sofrimento como sofrimento. Você está sofrendo. Você está sofrendo. É uma dor que você está carregando. Mas por detrás desta dor, há uma vontade de Deus na tua vida. Por detrás desta dor, há um ministério de Deus na tua vida. Há um mistério de Deus dentro de si. Então busque saber qual é a vontade de Deus na tua vida. Busque conhecer a vontade de Deus dentro deste sofrimento. Neste deserto, entenda que neste deserto, primeiro Deus te observa. Deus te coloca no deserto e te observa. Deus te coloca no deserto e te observa. São as características do deserto. Deus te coloca no deserto primeiro e te observa. Quando Deus te coloca dentro do deserto, Ele te observa como você irá agir. Como você irá se comportar dentro do deserto. Se você vai reconhecer Deus dentro do deserto, ou você irá querer sair do deserto segundo o seu conhecimento humano. No deserto, não sai filhos mimados. No deserto, não sai filho mimado. No deserto, sai filhos de Deus. No deserto, saem apóstolos. No deserto, saem homens guerreiros. No deserto, saem homens valorosos. No deserto, saem homens treinados para o serviço de Deus. Então Deus, quando te coloca no deserto, Ele primeiro te observa. Ele não fala contigo, mas Ele te observa. Qual será o seu comportamento dentro do deserto? Em segundo lugar, depois de Deus te observar, Deus aparece. Ele aparece, mas não fala contigo. Como assim Deus aparece? Deus começa a te dar sinais. Deus começa a te dar sinais do seu chamado. Deus começa a te dar sinais do seu chamado. Existem pessoas que despertam o seu chamado através de alguns sinais que Deus dá. Então, depois de Deus ter te colocado no deserto, primeiro Ele te observa.
enquanto você vai orando, enquanto você vai jejuando, enquanto você vai buscando, vai se humilhando, então Deus começa a dar sinais do seu chamado. Deus começa a dar sinais do seu chamado. Como assim? Existem pessoas que têm um ministério de louvor. Você há de começar a ter vontade de clamar, há de começar a ter vontade de buscar a Deus em termos de adoração, em termos de louvor. Dentro de si, você desperta uma paixão de adorar a Deus. Você desperta uma paixão de, em todo momento, querer adorar a Deus, querer louvar a Deus. Há um louvor que nasce dentro de si, lá no seu íntimo, lá no mais profundo. Há sempre uma adoração que vem, há sempre uma adoração que se canta, há sempre um louvor para Deus lá no seu íntimo. Então Deus começa a despertar o seu ministério louvor dentro de si. Você há de ver que está a começar a descobrir a vida de algumas pessoas, sem as mesmas pessoas te contarem o que está acontecendo em suas vidas. Você começa a descobrir o que está travando a vida de uma pessoa. Você começa a descobrir o que está acontecendo na vida de fulano de xixi. Eis que há casal que está brigando, vive sempre em brigas. E você começa a descobrir o que está acontecendo naquele casal. Você começa a descobrir o que está acontecendo na sua própria vida. Você começa a descobrir o que está acontecendo na vida dos outros. Você começa a descobrir coisas profundas na vida de pessoas. Deus está te chamando para um ministério profético. Você começa a descobrir o que está acontecendo, o que está acontecendo com a igreja. Deus quer avivar a igreja. Deus sempre fala contigo. Deus te fala em visões. Deus te fala em sonhos. E tudo quanto Deus te fala acontece. Tudo quanto Deus te mostra acontece. Você começa a receber sinais do ministério profético, porque Deus tem te separado para o ministério profético. Deus te quer como um profeta. Então, depois de Deus ter te colocado no deserto, primeiro Ele te observa. Depois de Deus te observar, Ele começa a dar sinais. Então começa a prestar sinais. Começa a prestar atenção nos sinais que Deus te dá. Qual sinal Deus está te dando dentro desse deserto? Qual sinal Deus está te dando desse sofrimento? Você está sofrendo sim, mas começa a prestar atenção nos sinais de Deus dentro deste sofrimento. Porque Deus está te dando sinais de que você é um profeta. Dentro desse sofrimento, Deus está te dando sinais de que você é um apóstolo. Dentro desse sofrimento, Deus está te dando sinais de que você é um pastor. Dentro desse sofrimento, Deus está te dando sinais de que você é um evangelista. Então preste atenção nos sinais. Não se concentre no sofrimento em si, mas concentre-se nos sinais que Deus está te dando, para você poder entender qual é o propósito de Deus dentro deste sofrimento. Qual é o propósito de Deus dentro deste deserto. Deus começa a te mostrar o que está contigo. Deus começa a te dar sinais do caminho que você deve seguir. E em terceiro lugar, Deus fala contigo para confirmar os sinais que você recebeu. Depois Deus te observar, depois Deus te dar sinais, depois Deus te dar sinais, depois Deus aparece e confirma. E confirma tudo o quanto Deus falou contigo no deserto. O próprio Deus confirma. Vamos ver o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12.
versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Já estamos lendo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações. Preste atenção. O que acontece aqui primeiro? Primeiro Deus fala com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai da tua terra, da tua parentela. Quando chega o tempo de Deus querer te usar, quando chega o tempo de Deus querer trabalhar através de ti, Deus vai te mandar sair das coisas que você vive. Deus vai tirar de ti as coisas que você abraça, as coisas que permitem com que o ministério de Deus não flua em ti, as coisas que fazem com que Deus não possa operar em ti. Então Deus vai te afastar dessas coisas. Deus vai permitir com que você possa sair dessas coisas. Sai disso. Deus vai dizer para você sair disto e aquilo, das coisas que você faz, em que te torna um filho mimado. As coisas que você faz, em que te torna um homem fraco. Deus vai permitir com que você saia disto. Deus vai te tirar tudo o que você abraça, o que você confia. Deus vai te colocar no deserto. E lá no deserto você vai aprender somente a confiar em Deus. E quando Deus te chama, quando Deus te tira, Ele depois te faz a promessa. Deus te faz a promessa. E você só recebe a promessa de Deus quando você está dentro do tratamento de Deus, quando você está dentro da vontade de Deus, quando você está dentro da humilhação de Deus. Então Deus começa a fazer a sua promessa. Todo homem que é chamado de Deus tem que ter a visão do próprio Deus. Ninguém é chamado por Deus sem visão. Todo homem que é chamado de Deus tem que ter a visão de Deus. Se Deus te chama, o próprio Deus te dará a visão, para que tu possas seguir esta visão, para que tu possas seguir este chamado. Deus não pode te chamar para o seu ministério. Deus não pode te chamar para a sua obra e sem te dar a visão. Se você não tem visão até agora, então se pergunta quem te chamou. Porque todo homem que é chamado por Deus, primeiro tem que ter a visão. É a primeira coisa que o homem deve ter, visão. Sem visão não tem como servir a Deus. Sem visão não tem como fazer a vontade de Deus. Sem visão não tem como agradar a Deus. Porque sem visão, todo homem irá andar segundo o seu próprio método. A visão é Cristo Jesus. A visão é o próprio Jesus. Jesus é a visão. A Bíblia diz que devemos levar a nossa mente cativa à mente de Cristo Jesus, para falarmos da sabedoria de Deus.
Então não tem como você falar de Deus se o próprio Jesus não está em ti. Não tem como você pregar o Evangelho se o próprio Evangelho não está dentro de si. A luz não está em ti. Então, para você poder fluir no seu chamado, primeiramente, a primeira coisa que acontece é a visão. Você tem que ter a visão. A luz de Deus deve brilhar dentro de si. Se a luz de Deus não brilha em ti, então se pergunte quem te chamou, porque esse não é Deus. A luz de Deus deve brilhar em ti. Vamos no livro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. E vamos prolongar até 5, não é? Assim diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está-se a falar da visão e do chamado de Isaías. O chamado de Isaías começou com uma visão. Deus chama Isaías numa visão. Agora está entendendo que ninguém é chamado sem visão. Ninguém é chamado sem visão. Ninguém é chamado sem visão. O que há em comum nos chamados é a visão. Todos nós temos que ter a visão. Se você está a servir a Deus sem visão, então não foi Deus que te chamou. Você se chamou. Porque existem os chamados e existem quem se chama. Agora, assim diz aqui é uma característica aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. No ano em que morreu, Isaías era um mimado. Ficava com o rei. Comia o bom do melhor. Vestia o bom do melhor. Fazia tudo aquilo que ele desejasse. Fazia tudo aquilo que ele queria. Porque estava ao lado de um rei. Estava aí ao lado do rei. Vivia bem. Vivia bem, nada lhe faltava. Então Deus não pode usar um homem que vive desta maneira.
Deus não pode trabalhar com um homem que vive desta maneira. Então, se Deus tem um chamado para ti, todos nós temos chamado, né? Então, se chega o tempo de Deus te usar, quando Deus quer te usar, quando Deus quer trabalhar contigo, Deus vai te tirar da zona de conforto. Deus vai te tirar da zona de conforto. E ao te tirar da zona de conforto, Deus vai te colocar na escola do sofrimento. Deus vai te colocar na zona do sofrimento. Não que Deus queira com que você sofra lá. Não que Deus queira com que você permaneça lá. Tu podes permanecer na escola do sofrimento, continuando sofrendo até se você desejar. Como assim se eu desejar? Se eu não quero sair do... Não quero sofrer, eu quero sair do sofrimento. Há quem deseja sofrer? Não. Ninguém deseja sofrer. Mas você pode continuar sofrendo se você desejar sofrer. Por que eu digo se você desejar sofrer? Porque existem pessoas que estão no deserto e usam sua inteligência, sua sabedoria para tentar sair do deserto. Enquanto você quer usar a sua própria força para sair do deserto, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar no deserto. Até que você se humilhe. Até que você se redime diante de Deus. E você aprenda a clamar o próprio Deus. Para que seja Ele a te tirar daquele sofrimento. Para que seja Ele a te tirar daquele deserto. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi... profeta Isaías só viu o sublime trono de Deus quando morreu o rei Uzias. Você só irá entender a vontade de Deus na tua vida quando você se afastar da vida boa que você está a viver. Você só irá entender a vontade de Deus na tua vida quando você se apartar da vida boa que você está a viver. Quando você se afastar do luxo que você está a viver. Quando Deus remover este luxo que você está a viver. Quando Deus remover esta vida boa que você está a viver. Quando Deus remover, não é? Esses mimos que você está tendo. Esses mimos que você tem. Quando Deus remove esses mimos. Quando Deus tira de ti esta vida boa que você tem agora. Aí você vai conhecer o chamado de Deus. Aí você vai conhecer a vontade de Deus na tua vida. Foi o que aconteceu com o rei Isaías. Foi o que aconteceu com o rei Isaías. Existem pessoas que são chamadas dentro do pecado. Dentro do pecado. Essas pessoas são chamadas dentro do pecado. Tem uma característica aqui. Aqui Isaías diz assim. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros significa pecado. Ele está dentro do pecado. E ele vive num povo cheio de pecado. Então Deus pode te chamar. Dentro do pecado que você está vivendo. Deus pode te chamar. E quando Deus te chama, Deus te prepara. Aqui depois diz assim, versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Deus, quando te chama, Ele sabe quem você é. Deus sabe que você é um pecador. Deus sabe que você é um ladrão. Deus sabe que você é um fornicador. Deus sabe que você é um mentiroso. Deus sabe que você não teme a Ele. Mas Ele te coloca lá no deserto para você aprender a temer a Deus. Para você aprender a submeter-se à vontade de Deus. Para você aprender a depender de Deus. Então, quando você começa a aprender a depender de Deus, então Deus te purifica. Deus te tira do pecado. Deus te limpa. Por quê? Porque quando você sai do deserto é para servir Deus. Você não sai do deserto para voltar
a ser como era antes. Não, você sai do deserto para servir a Deus. Você sai do deserto para trabalhar na obra de Deus. Então Deus te purifica, Deus te limpa, Deus te trata e Deus te dá a sua palavra, te enche do seu espírito, não é? Porque Deus procura vasos redimidos, Deus procura vasos humildes. Deus procura vasos humildes para encher do seu espírito. Então Deus começa a te encher do seu espírito. Então quando Deus te enche do seu espírito, você sai do deserto cheio do Espírito de Deus. Você sai do deserto bem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, e começa a ensinar a palavra de Deus com sabedoria. Você começa a ensinar a palavra de Deus com revelação. Você começa a trazer profundas revelações de Deus para o povo. Porque Deus está em ti. Deus te encheu do seu espírito. Deus te encheu do seu espírito. Você começa a falar mistérios do Evangelho. Você não começa a falar a letra, não continua a falar a letra como antes, não é? Você não continua a ler a letra e prega a letra. Não, você começa a falar a revelação da letra. Porque o Espírito Santo está dentro de ti. O Espírito de Deus está dentro de ti. Você está cheio da plenitude de Deus. E por estar cheio da plenitude de Deus, aquele que conhece mistérios começa a te revelar mistérios. E você desvenda mistérios ao povo de Deus. E o povo de Deus também conhece Deus através de ti. Sinais dos chamados. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 4. Atos capítulo 9, versículo 4. Atos capítulo 9, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus no Atos capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo perseguia o povo de Deus. Paulo perseguia aguilhões de Deus. E quando Paulo lutava contra Deus, então o próprio Deus aparece a Paulo. Jesus já aparece a Paulo. Olha, Jesus é Deus. Jesus já aparece a Paulo. Paulo, para começar a pregar o Evangelho, para começar a ensinar o Evangelho, teve uma visão. Qual é esta visão? A aparição de Jesus nele. Viu Jesus. Viu Jesus. Já está entendendo que não há como você servir a Deus sem ser chamado. Não há como você servir a Deus sem ser chamado. Você tem que ser chamado. Você tem que ser chamado. Todo homem que serve a Deus, primeiramente, tem que ser chamado por Deus. O próprio Deus tem que lhe colocar na obra. Existem pessoas que estão servindo como profetas, mas Deus não chamou como profeta, mas ele está servindo como profeta. Está aí todo momento a profetizar e achando que ele está profetizando do Espírito de Deus, enquanto que não. Ele está trabalhando como profeta, mas Deus o chamou como pastor. Ele não está a trabalhar como pastor, mas está a trabalhar como profeta. Existem pessoas que trabalham como apóstolos, mas Deus chamou como evangelistas. Existem pessoas que estão a trabalhar chamado que não é seu chamado. A pessoa está a trabalhar em outro chamado que não é o seu chamado. E muitas das vezes os homens, ou ministros, posso dizer assim, eles não fluem no seu ministério, eles não crescem no seu ministério, ou melhor, eles não crescem no seu ministério porque eles estão trabalhando em um ministério que não é ministério deles. A pessoa tem um ministério pastoral e vai trabalhar no ministério profético, não é ministério dele.
e não está fluindo, não está crescendo, não está amadurecendo no ministério profético, porque não é o seu ministério. Ele está trabalhando no ministério que não é ministério dele. Saiu do seu ministério para trabalhar no outro ministério. Se Deus te chamou para profeta, você tem que trabalhar no ministério profético, porque Deus te chamou naquela área e Deus vai te amadurecer naquela área. Se Deus te chamou no ministério pastoral, você tem que trabalhar no ministério pastoral, porque Deus te chamou naquela área e vai te amadurecer naquela área. Se você é apóstolo, você tem que se focalizar no ministério apostolado, porque Deus te chamou naquela área e é naquela área que Deus vai te amadurecer. Você tem que se focalizar na sua área. Agora, pessoas que se chamam para determinadas áreas. Homens que se dão títulos. Eu sou profeta. Homens que se dão títulos. Eu sou pastor. Homens que se dão títulos. Eu sou apóstolo. Homens que se dão títulos. Eu sou evangelista. Mas títulos que não concernem aquilo que Deus tem colocado dentro dele. Não tem a ver com o chamado de Deus nesta pessoa. Busca conhecer qual é o chamado de Deus na tua vida. Busca entender o chamado de Deus na tua vida. Não queira se chamar. Não se chame, mas deixa Deus te chamar. Deixa Deus amadurecer o teu chamado. Deixa Deus te mostrar qual é o seu chamado. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 19. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 19. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 19. Já estamos lendo Mateus capítulo 4, versículo 18 a 19. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu aos 2 irmãos Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores dos homens. Jesus chamou Pedro. Jesus chamou Pedro e seu irmão. Foi Jesus que chamou. Foi Jesus que chamou. Então, todos nós temos chamado. Não há ninguém que não tem chamado. Todos nós temos chamado. Mas cada um de nós trabalha no seu próprio tempo. No seu devido tempo. No tempo oportuno. No tempo oportuno. Se for a prestar atenção, veja só. Vamos lá ler Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Não é? Jeremias capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse na madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha só, Deus chamou Jeremias. Jesus chama os apóstolos. Então você tem que ser chamado por Deus. E todos esses tiveram a visão de Deus. Veja só, Pedro viu Jesus. Pedro viu Jesus e Jesus chamou Pedro. Vinde após mim. Jesus chamou Pedro. Então você tem que ser chamado por Deus. Você tem que ser chamado por Deus. Tem que ser Deus a te chamar. Não se chame na obra de Deus, mas tem que ser Deus a te chamar. Dentro deste sofrimento que você está passando, dentro desse problema que você está atravessando, existe um chamado de Deus. Não se focalize no problema que você está tendo. Veja que aqui cada homem foi chamado da sua forma. Não queira se comparar com uma outra pessoa. Se Deus chamou aquele apóstolo daquele jeito, então eu também serei chamado do mesmo jeito. Não. Se Deus chamou aquele apóstolo na prostituição, Deus pode chamar você no sofrimento. Presta atenção em torno de tudo o que acontece na tua vida.
Preste atenção nos sinais que Deus está te dando na sua vida. Dentro desses sinais que você está recebendo, dentro desses sinais que você está vendo, Deus está despertando o seu ministério. Deus está te revelando o seu ministério. Deus está revelando o seu chamado. Então preste atenção em torno do que está acontecendo na sua vida. Preste atenção em torno do que está acontecendo na sua vida. Olha, Jesus tratava os seus discípulos com ordens. Porque eles eram discípulos e não multidão. Se for já prestar atenção, Jesus tratava os seus discípulos com ordens. Jesus tratava os seus discípulos com ordens. Mas com a multidão não tratava da mesma forma. Então, se você carrega um mistério de Deus, se você é um líder, se você é um profeta, você é um apóstolo, Jesus não vai te tratar da mesma forma com a multidão. Jesus será severo contigo. Jesus será bem duro contigo. Porque você é um grande líder. O fato de Jesus ser bem duro contigo, o fato de Jesus te tratar com dureza, é porque você é um líder. E há multidão de pessoas que você irá liderar. E Jesus precisa te amadurecer. Veja como Pedro foi chamado. Veja como Pedro foi tratado. Pedro foi um apóstolo que recebeu de Jesus um tratamento severo. Tratamento severo. Então Deus não vai te tratar da mesma forma como trata a multidão. Se você carrega um grande chamado de Deus, não vai te tratar da mesma forma. Se você tem um grande chamado da parte de Deus, Deus vai te tratar de uma maneira dura. Deus vai te tratar de uma maneira dolorosa. Mas eu já disse antes, você não irá permanecer no sofrimento se você usar o método de Deus. Você só permanece no sofrimento quando você usa o seu próprio método. Você permanece no deserto quando você usa o seu próprio método. Deus nos trata de acordo com o nosso chamado. Deus nos trata de acordo com o nosso chamado. Do jeito como Deus vai te tratar se você é um profeta, não vai ser do mesmo modo como Deus vai tratar o apóstolo. Não vai ser do mesmo modo como Deus vai tratar o pastor. Não vai ser do mesmo modo como Deus vai tratar a multidão. Deus nos trata de acordo com o nosso chamado. Deus nos trata de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Deus nos trata de acordo com aquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós. Receba essa palavra no Espírito. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, aceita do jeito como Deus está te tratando agora. Aceita do jeito como Deus está te tratando agora. E busca entender qual é a vontade de Deus nisto. Busca conhecer o chamado de Deus nisto. Busca entender o chamado de Deus nisto. Em Deus nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Em Deus nada é por acaso. Tudo tem um propósito. No meio do teu sofrimento, no meio deste sofrimento que você está atravessando, há um propósito de Deus.
No meio dessa discussão que você está tendo com teu marido, no meio dessa discussão que você está tendo com tua mulher, no meio dessa discussão que você está tendo com a tua família, há um propósito de Deus nisso. Você começou a trabalhar, que você não está a progredir com o dinheiro que você está a ganhar no trabalho, que você consegue enriquecer pessoas com o trabalho que você faz, mas você nunca consegue sustentar-se com o dinheiro que você ganha. A tua vida não anda, a tua vida permanece. Há um propósito de Deus nisto. Você trabalhou ali, deixou, trabalhou lá, deixou, começou a trabalhar lá, deixou. Há um propósito de Deus nisto. Você está se envolvendo num relacionamento, que este relacionamento nunca tem sucesso. Já trocou de mulheres em mulheres, já trocou de homens em homens. Teu relacionamento nunca tem sucesso. Há um propósito de Deus nisto. Há um propósito de Deus nisso. Em todas as noites você não dorme. Em todas as noites você não dorme. Os outros estão dormindo, mas você passa a noite em vigílias. Há um propósito de Deus nisto. Há pessoas que não gostam de ti, pessoas te humilhando, pessoas te chamando nomes, pessoas te dizendo você é isto e aquilo. Você recebe títulos em qualquer lugar que você vá, você está recebendo títulos. Há um propósito de Deus nisto. Há pessoas que se aproximam diante de ti, buscando ajuda, buscando conselho. Há pessoas, de repente, se aparecem, pessoas que você nem conhece, de repente te aparecem e começam a te contar segredos da sua vida, buscando ajuda em ti, mas você nem sabe o que dizer, você nem conhece aquelas pessoas. Há um propósito de Deus nisto. Há um propósito de Deus, em tudo tem um propósito de Deus. Não há nada que é por acaso. Em Deus não há nada que é por acaso. Em Deus não existe acasos. Em Deus não existe coincidências. Mas em Deus existem propósitos. Propósitos. Então busca conhecer qual é o propósito de Deus nisto. Busca conhecer qual é a vontade de Deus naquilo que você está a passar, naquilo que você está a atravessar. Busca entender qual é a vontade de Deus. E Deus vai te revelar. Você vai saber qual é o seu chamado. Recebe essa palavra no Espírito. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. 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 Em nome